Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você nesse dia a refletir comigo em Gênesis, capítulo de número 24, dos versos 12 a 15. A palavra de Deus diz assim: E diz consigo, ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas e hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema a bússola espiritual. O servo de Abraão, por sinal o mais velho de sua casa, ele recebe de Abraão, quando Abraão já era um homem muito idoso, uma orientação para que aquele servo estivesse buscando uma esposa para Isaque. Contudo, Abraão faz algumas recomendações, e recomendações essas que deixaram aquele servo um tanto preocupado. Pois, afinal de contas, Abraão desejava que fosse trazida uma moça que fosse da família de Abraão. Acontece que muitos anos haviam se passado. 25 anos já haviam se passado. E aquele povo nunca mais voltou à sua terra natal. Muita coisa muda em 25 anos. E trazendo isso para a nossa atualidade, aplicação para a nossa atualidade, nós podemos perceber o quanto os grandes centros crescem e avançam diariamente, o quanto as pessoas mudam sua fisionomia a cada ano que se passa. E imagine então que naquele tempo, 25 anos haviam passado, sem que nunca mais tivessem voltado àquela terra. E provavelmente, então, em 25 anos, pessoas que eram apenas crianças, agora já eram pessoas maduras e feitas. Então, de fato, aquele homem tinha pela frente uma tarefa difícil, buscar uma esposa para Isaque. Sara já havia morrido e Abraão então desejava que, nesse momento, houvesse alguém que fizesse companhia para Isaque, que lhe trouxesse alegria, que fosse alguém idônea, alguém que realmente pudesse dar ao Isaque todo o amor, todo o carinho, todo o respeito que aquele moço precisava. Então esse homem sai, e ele sai na perspectiva de que ele pudesse lograr êxito, mas ele sai temeroso, ele faz alguns questionamentos para Abraão: se a moça não quiser me seguir, e tudo isso trazia-lhe preocupação. Mas é quando ele chega diante de um poço, e ele percebe que as moças daquele lugar saíam para tirar água. Então podemos observar algo aqui. Haviam moças que saíam para tirar água. Mas qual daquelas seria a designada? Qual daquelas moças seria aquela que seria a futura esposa de Isaque? Esse homem, então, ele tem uma ideia importante, uma ideia que serve para mim, que serve também para você quando nós quisermos lograr êxito na vida. Aquele homem precisava ser orientado, e ele então faz uso da bússola espiritual, ou seja, ele vai fazer uso da oração. A oração é que vai nos direcionar quando o Senhor nosso Deus nos responde através da oração, nos mostra com clareza o que temos que fazer. E é isso que acontece, então, ele é muito específico na sua oração. Ele vai pedir a Deus sinais claros para que ele pudesse entender que era a resposta de oração, que ele estava no caminho certo. Então nós podemos perceber
que o texto sagrado vai nos falar as características daquela moça. E o texto nos diz que aquela moça era muito formosa de aparência, era virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquele homem, inicialmente, ele a observou, ele considerava. Quando tudo isso começa a acontecer, ele começa a perceber a resposta de oração. Mas muitas vezes, em meio ao momento em que nós oramos, nós temos também que entender que a palavra oração, ela se divide em duas partes. Se você observar, você vai ter a primeira parte que vai falar em orar, mas tem também a segunda parte dessa palavra que fala-nos de ação. E é quando esse homem, então, ele sai ao encontro e naquele instante ele vai pedir, dá-me de beber do pouco da água do teu cântaro. E essa moça, então, ela vai responder, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Agora, o surpreendente disso tudo é o que essa moça vai fazer depois. Perceba que aquele servo, ele vai pedir de beber. Quanto ao fato dela dar água aos camelos, era uma resposta específica daquela oração. Era a confirmação de que Deus havia direcionado aquele homem através da bússola espiritual ao caminho certo. E a palavra de Deus nos diz que, acabando ela de beber, disse, tirarei, acabando ele, na verdade, de beber, ela vai falar, tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. Quero ressaltar que camelo bebe muita água, então nós podemos observar que aquela moça era alguém muito esforçada, muito empenhada. Seria uma esposa excepcional para aquele homem, pois ela com certeza não se importaria em dedicar-se a cuidar do seu futuro marido e de tudo o que ele possuísse, de conduzir, de acompanhá-lo idôneamente em sua vida. E nós podemos observar, para concluir essa mensagem, uma revelação dada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 13 e 14, quando a palavra de Deus diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que você possa tomar posse dessa mensagem e que você possa fazer suas ações debaixo de oração. Acredite que Jesus pode te ouvir. Deus abençoe.